O que eu vejo do ponto de vista de um indivíduo me parece acontecer também às vezes na história de um povo a quem é negado por uma série de recursos, de censuras, de boicotes, de esconderijos, a quem é negado o direito de conhecer, de saber do seu passado. Não apenas de saber quem foi seu pai, às vezes, ou sua mãe, mas saber de onde veio esse processo todo. Eu, como povo, de onde eu vim, o que é que me trouxe a isso. Ou seja, não será aí, às vezes, uma ação deliberada de determinadas elites, o de cercear ao indivíduo, a um povo, a um grupo, o acesso às fontes da memória para melhor poder manipulá-los? Claro, eu não tenho dúvida disso. Né? Eu não tenho dúvida disso. Isso daí quem cumpre essa tarefa das classes dominantes. Inclusive, eu acho que nesse ponto é bom fazer um parênteses e dizer uma coisa que eu acabo de escrever, num outro livro que eu estou escrevendo. E eu acho que nem toda vez os representantes das classes dominantes se reúnem, por exemplo, num edifício aqui da Paulista, para programar certas ocultações de verdades que a classe popular não deve saber, no sentido de melhor ser dominada, a classe popular, como tu dizia. Não, eu acho que nem toda vez isso, quase sempre não há isso. Quer dizer, é claro que os intelectuais que trabalham para as classes dominantes, esses se encarregam muito de fazer preparos para a ocultação da verdade. Mas o que acontece aí nisso de que tu falaste é que a tarefeira dessa ocultação é a ideologia, realmente. Quer dizer, o papel fundamental da ideologia dominante é ocultar verdades que, desveladas, desnudas, criam dificuldade às classes dominantes. Então, na medida em que há uma eficácia na ocultação, há um resultado imediato que é a falta de memória. No fundo, não é nem falta de memória, é a inexistência da possibilidade de se ter memória, como tu dizias. Quer dizer, quando a massa popular não sabe bem quem foi e quem eram as pessoas responsáveis por uma série de desmandos que houve, por exemplo, tomemos um fato, um momento mais recente, durante a ditadura militar, não é apenas porque também há um mecanismo de medo que dificulta a memória. Quer dizer, como uma tentativa de defesa, você se esquece. Ou melhor, você deixa de querer conhecer. E aí então você esquece o que aconteceu, porque nem sequer sabe o que aconteceu. Então, quando hoje muita gente, quando a geração jovem, por exemplo, e isso é que é uma coisa que me encanta nesse país hoje, é ver como a geração jovem, até infantil, você estava fora recentemente, veio às praças públicas e pintou suas caras. Não? E depois se chamou a si mesma de geração da cara pintada. Quer dizer, a geração jovem que não sabe, se você perguntar a uma grande parte dessa geração, quem foi Celso Furtado, quem foi Sambaqui, quem foi Paulo de Tarso, ministro, quem foi Paulo Freire, em 63, possivelmente muitos deles não sabem, porque viveram uma experiência de escolarização em que isso tudo era proibido de ser memorizado. Quer dizer, isso tudo era proibido de ser sabido, de ser conhecido. Mas, de repente, e nisso você veja como o ser humano é um ser misterioso, porque apesar de toda a má educação, não no sentido comum disso, apesar da alienação e da ocultação da verdade que essa juventude experimentou
durante os anos que seus pais experimentaram durante os anos da ditadura, e eles estão experimentando na continuidade de certos hábitos antidemocráticos. Apesar de tudo isso, na medida em que o clima cultural e histórico do Brasil hoje é um clima em que o gosto da liberdade floresce forte, em razão mesma da ausência desse gosto proibido que foi na ditadura. Você vê que é dialético isso. Essa geração sem mestres, porque ela veio para a praça pública agora para o impeachment do presidente, sem estar liderada por partido nenhum. Pelo contrário, veio sem partido. Veio sem partido. Veio sem uma liderança sistemática e autoritária. Veio feliz e contente. Viva a felicidade, digo eu agora. Ela veio sem medo de ser feliz. Pintou a cara, cantou e disse, como uma das meninas que a televisão entrevistou na rua, uma adolescente de, talvez eu calculei pela imagem dela, 13 anos, 12, no dia do impeachment, ela com os olhos cheios d'água, entrevistada na rua, enquanto gritava, enquanto cantava, e disse essa frase que eu vou te dizer agora, porque eu a memorizei totalmente. Ela disse que só essa frase é o espelho de um momento histórico feliz desse país, e que me orgulha, e que te orgulha, e que nos orgulha. Eu acabo de citar essa frase na Europa, nos Estados Unidos, em seminários universitários, criticando a crítica que o primeiro mundo faz a nós. A menina simplesmente disse o seguinte, a adolescente: assim como fomos capazes de pôr um presidente para fora, seremos capazes de nunca mais deixar que a vergonha deixe esse país. Entende, Sérgio? Isso é uma frase de peso, isso é um pedaço da história desse país.